Então hoje é o dia 24 de agosto, hoje é uma quarta-feira, né? E hoje à noite tem culto, quarta-feira sempre tem culto, eu não vou, dou aula, trabalho à noite, né? Estamos no meio da semana, fazer aqui o vídeo da lição número 12, Ministério Urbano no Tempo do Fim. Um assunto importante, né? Só temos das 13 semanas uma que trata desse importantíssimo assunto. Que significa que nós temos pouca experiência nessa área, onde está mais da metade da população do mundo, onde no Brasil estão em torno de 85% e um pouco mais que isso até, dos habitantes, dos 200 e tantos milhões de brasileiros. Vamos fazer nossa oração. Santíssimo e bom Pai que estás nos céus, te pedimos que nos dês compreensão sobre esse assunto, especialmente que nós possamos conquistar e angariar mais experiência nessa área, especialmente na evangelização urbana dos centros mais nobres, que são mais difíceis de serem alcançados. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Pois bem, Ministério Urbano no Tempo do Fim. Então aqui diz o seguinte, no verso em Jeremias 29, versículo 7. Na nova versão internacional, Bíblia Nova Versão Internacional. Busquem a prosperidade da cidade para a qual eu vos deportei e orem ao Senhor em favor dela, porque a prosperidade de vocês depende da prosperidade dela, né? Pois bem, nós temos, como nós temos aqui, aliás, como está escrito aqui nesse verso, é para nós nos preocuparmos mais com a prosperidade do... Eu estou um pouco escondido aqui, mas hoje vai ficar assim mesmo, né? Está pegando o sol aqui atrás da árvore. Eu não estou pegando muito sol aqui. Faz mal. O áudio é o mesmo. E a cara é feia, como sempre, precisa olhar para a cara, né? Então a grande questão nossa aqui é levar a mensagem a todo mundo, e grande parte do mundo está dentro das cidades, e uma grande parte dos que estão dentro das cidades são pessoas ricas, pessoas cultas, pessoas com muita ideologia, pessoas que são difíceis de serem alcançadas. Lá tem muito ateu, lá tem agnósticos, tem jovens que fazem parte de tribos, tem uma quantidade de gente que é difícil, mas difícil de ser alcançada, né? Então há um ministério urbano que se tornou questão central, diz aqui na lição, né? E alguns complexos urbanos, diz a lição aqui, são importantes, e a maioria das pessoas nunca ouviu falar a respeito da igreja adventista, nunca ouviu falar, muitos deles nem conhecem a Bíblia, né? Ouviram alguns deles falar a Bíblia, sei, Bíblia, mas não sabem nem o que está escrito dentro, nunca leram, né? Ainda tem muito disso, né? Bom, aqui, por exemplo, a natureza das cidades. Bom, nas cidades tem de tudo, né? Tem ciência, tem tecnologia, tem muitos tipos de serviços, por exemplo, serviços hospitalares, serviços de conserto de tudo que é coisa, serviços elétricos, de transporte, de comunicação, uma variedade muito grande, né? O comércio, etc. Não tem empresas, não é? Tem universidades, né? Mas também tem o forró, tem as gangues, tem as festas que duram a noite toda, duram 2 dias, 3 dias, né? Bom, tem bairros, tem lugares nobres, tem zonas industriais, tem, por exemplo, também áreas de parques de diversão. Tem cidades que têm muitos atrativos, né? Tem jogos, tem lugares bonitos, parques bonitos também, né? Tem arquitetura, tem prédios altos, tem muito movimento, etc, né? Então cidades variam de tamanho, tem cidades muito grandes, tem cidades gigantescas, tem metrópoles, tem megalópolis, tem cidades menores, né? Tem sedes de país, sedes de estado, né? Então assim, tem muitas coisas, não é, que nas cidades.
um pouco mais de 50%, se não me engano, 54% da população do mundo mora em cidades. No Brasil, já falei, mais de 85% mora em cidades. Né? Aí, tudo que tipo de tamanho de cidades. Né? E bem mais de 50% por aí mora em grandes cidades no Brasil. Né? Bom, no caso, Paulo em Atenas, por exemplo. Como é que ele foi a Atenas? Atenas era uma metrópole, era uma capital, um lugar de conhecimento, de ciência, de debates, etc. E Paulo foi fazer o que em Atenas? Foi debater filosofia com os filósofos. Chegou lá, estudou o assunto, se formou e foi debater com eles. Isso ele foi fazer. Alguns chamaram ele de tagarela, etc. Mas, desta maneira, ele conquistou a confiança de alguns. E alguns se converteram. Se ele não fosse debater, eu duvido que estes que se converteram se teriam convertido. Né? Então, qual é a estratégia de Paulo? Qual foi a estratégia de Paulo? Bom, ele se integrou no assunto que eles valorizavam, né? Mas ele não se tornou um filósofo. Então, esse é o grande problema que nós temos que cuidar hoje. Tá? Nós temos que nos integrar, temos que entender, temos que participar, estar com eles, etc. E tal, mas não temos que ser certas coisas que eles são. Temos que entendê-los, temos que valorizá-los, temos que compreendê-los, né? Não podemos combatê-los, etc. Mas temos que ser autênticos servos de Deus. Paulo não se tornou filósofo, Paulo não se tornou mundano, Paulo não adorou aquelas coisas, Paulo não participou daquelas festas, nada disso, foi e debateu. Né? E inclusive teve uma tirada impressionante, fantástica. Né? O que ele disse? É esse Deus desconhecido que vocês adoram, que eu ouvi falar a respeito dele. Paulo tinha umas tiradas muito interessantes, né? Então, vamos continuar aqui. Nós temos que nos especializar, como diz na parte de terça-feira, semeando e colhendo nas cidades. Hoje não tem mais só 4 tipos de solos. Não sei quantos tipos de solo tem hoje, né? Existe muita especialização hoje, né? Nós temos que entender essas especializações, né? Mas uma maneira de entrada, de abordagem genérica, é sempre a saúde. A senhora White, numa sabedoria que só pode ter vinda de Deus, disse o seguinte, que a saúde é a cunha do Evangelho, é o braço direito do Evangelho, é a entrada. Quem não quer saúde, ainda mais hoje nas cidades poluídas, estressantes, não é? Onde as pessoas adoecem, etc. A saúde importa. E de saúde, todos nós adventistas temos que ser doutores, no seu devido nível, doutores, temos que entender. Temos que cada um de nós fazer o nosso, seu exercício físico. Não é? Eu faço o meu, ciclismo, né? E caminho também. E corro também de vez em quando, mas o principal é o ciclismo. Amanhã eu mesmo vou pedalar, pelo menos 40 quilômetros. Né? Então, e aos domingos, pelo menos 80, assim vai. Né? Às vezes, dá menos. Bom. Então hoje nós temos muitos tipos de solo, mas uma porta de entrada é a saúde. Outra porta de entrada são assuntos que interessam a sociedade. Né? Por exemplo, assuntos de ciência, quem quer se aprofundar em ciência. Né? Inclusive, ter um certo conhecimento de evolucionismo, ela debate com o sujeito, né? etc. Mas respeita ele, não debater para derrotá-lo, e sim para mostrar uma outra face das coisas do mundo. Né? Então nós temos que desenvolver nossos dons, nossos talentos. Não podemos esperar pelos pastores, os pastores não podem se especializar em tudo. Então cada um de nós tem que se especializar em alguma coisa, quem mora na cidade, para poder alcançar os níveis mais altos também. Porque nas cidades, nos arabaldes, nos bairros, etc., pobres, etc., já nós temos experiência suficiente, nós somos bons nisso. Nós não somos bons para alcançar a parte nobre da cidade, os que têm uma cultura mais desenvolvida, os mais exigentes, os mais ricos, né? Os pós-modernos, etc. Nós estamos muitas vezes tentando alcançá-los sendo como eles são. Ou seja, na verdade são eles que estão nos conquistando em grande parte. Né? Aí não é válido. Então temos que ter o envolvimento pessoal. Aqui estamos falando de envolvimento pessoal na parte de quarta-feira. Amizade, mais intimidade, mais parceria, tudo isso interessa. O método de Jesus que ele usou lá nos seus tempos antigos é válido para as cidades, para as grandes,
todos os lugares é válido. Ele funciona em todos os lugares, interessante isso, né? Então, hoje nós temos, por exemplo, nas grandes cidades, em torno de quanto? 5% da população das grandes cidades são pessoas que vivem sós. Estão isolados da sociedade, estão no meio de uma multidão e estão sozinhas. Os velhos, né? Muitos doentes, muitos jovens, inclusive, muitos pobres, né? Desempregados, etc., acabam se isolando da sociedade, drogados, e assim vai, né? Principalmente velhos. Pessoas que já não têm mais perspectivas acabam ficando sozinhas. Moram sozinhos. Às vezes moram com cachorro, com gato. Precisam do quê? De uma amizade. Então, são pessoas que não são difíceis de ser alcançadas. Né? Mas também tem nas cidades pessoas muito ricas, etc. Bom, seria importante que existissem adventistas ricos que se interessassem neles também. Adventistas cultos, né? Adventistas estudados. Cada um no seu dom, fazendo a sua parte. Nós, adventistas do sétimo dia, temos que cuidar dos dons de cada um. E esses dons devem resultar num ministério pessoal que esteja adequado ao dom. E aí, Deus vai guiar o resto, né? Desde que a pessoa queira se esforçar, né? Então temos que ter mais interatividade, mais envolvimento, sermos mais comunicativos, mais personalistas, para personalizar, ou seja, eu vou alcançar aquele tipo de gente, né? Mais efetivos, né? Bom, como eu já disse, precisa muito planejamento. O ministério pessoal também é adequado e funciona bem nas grandes cidades, mas nas grandes cidades, especialmente nos centros urbanos, nas partes mais nobres, nas mais ricas, nas mais cultas, né? Ali precisa ter um planejamento maior, né? Repito, os ministérios pessoais funcionam em tudo que é lugar, desde que seja adequado àquele lugar. Mas ali também precisa de planejamento da união, da associação ou missão, né? Precisa ter um planejamento às vezes mais inteligente, né? Um planejamento mais de pessoas que entendam do assunto, entendam de planejamento e entendam da cultura que está se envolvendo, né? Mas de qualquer forma, as pessoas precisam ser amadas, né? Nesse caso, por pessoas que tenham interatividade, que tenham possibilidade de conversar, de interagir com essas pessoas, né? Nós precisamos nos qualificar para agir nas cidades, antes que tenhamos que sair delas. Santíssimo Deus que estás nos céus, ajuda-nos. Sabemos que Tu has de tornar essa igreja vencedora, e já está se tornando. Ajuda-nos, a mim e a cada um dos que está ouvindo, que faça a sua parte no seu ministério conforme o seu dom. Em nome do Senhor Jesus Cristo.